Fala pessoal, estamos aqui para mais um Money Maker. Estou aqui com o Gabriel Santana. Hoje a gente está com visitas especiais. Vocês sabem que nós estamos aqui para falar de negócios, para falar de empresários, empreendedores. E hoje é um prazer receber aqui o Marcelo Filipim e o Juliano Betim, que são pessoas responsáveis por preparar essas pessoas para que elas consigam evoluir. Sejam muito bem-vindos, é um prazer tê-los aqui. Prazer em tê-los, muito obrigado pela presença dos dois e que seja um bom episódio, que a gente vai trocar uma ideia de pessoas, né? Conversar sobre pessoas. No final do dia, todos os negócios, eu sempre falo, né? Se pegar a lista da Forbes, você olhar as pessoas mais ricas do planeta, são sócios, empreendedores, donos de negócio, alguém que criou algo. Mas no final do dia, todos os negócios são compostos por pessoas, né? Por mais que tenha tecnologia é feita por pessoas. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Carlos, pela oportunidade. Esperamos, nesse bate-papo aqui, trazer um conteúdo agradável para falar sobre pessoas, que afinal de contas são as pessoas que fazem os negócios acontecerem. Então, satisfação estar com vocês. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Carlos. E vamos para o nosso bate-papo, né? É isso que aí. sempre interessante falar sobre pessoas e falar de pessoas também. Exatamente. Vocês estão aqui representando uma figura, assim, realmente, eu diria que importante na história das pessoas, né? Da evolução das pessoas. Dale Carnegie, né? Fala um pouco pra gente, primeiro, assim, pra gente começar, quem é ele, e aí a gente desenvolve aqui nossa conversa. Que vocês representam, né? Porque ele passou no teste do tempo, né? Que é o pior teste do mais duro de tudo, né? O Dale Carnegie passou tranquilamente. Tem quanto tempo a figura Dale Carnegie? E uma pessoa à frente do tempo dele e atual até hoje, né? Marcelo. Dale Carnegie, então, é um autor norte-americano, né? Conhecido aí pela principal obra dele, vamos dizer assim, que é o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Uhum. O Dale veio de uma família humilde de Missouri, dos Estados Unidos, de uma natureza da área agrícola. E quando criança ele, né, sempre pensava em saída desse meio agrícola, até porque o pai dele tinha uma propriedade que de tempos em tempos eles tinham lá os seus reveses do ponto de vista climático, né? Sim. E o Dale desde pequeno começou a se destacar, não é? Ou procurar pelo menos se destacar no meio das crianças da época dele, em termos de oratória, não é? No sentido de tinha lá competições de recitar poemas. Sim. Aí o Dale Carnegie foi criando assim um certo gosto por aquilo. De modo que ele... Isso quanto tempo? Quantos anos ele? Ele Novinho? 10, né? Ele devia ter mais ou menos essa idade, né? Quando ia para a escola. E então ele procurou ali um espaço, né? Que talvez seria uma oportunidade dele daqui a pouco de sair ou de buscar novas oportunidades. E aí quando ele tinha mais ou menos uns 18 anos, ele então resolveu se mudar para Nova York. E aí ele tentou uma trajetória na área de docência, né? E também começou efetivamente em 1912 na Associação Cristã de Moços, né, a ensinar pessoas a perderem o medo de falar em público, né? Porque esse, a propósito, é um dos maiores medos que as pessoas têm, né? Eu acho que deve ser medo de morrer. Medo da morte. É isso mesmo? E o medo de falar em público, Na verdade, um estudo que saiu que o primeiro medo, além, é o de falar em público, antes mesmo do da morte. É mesmo? Harvard tem um estudo sobre isso, dá uma pesquisada, tu consegue puxar os principais medos do ser humano. Então o Dale começou, né? A primeira turma dele foi em outubro de 1912. E ele, quando começou a treinar aquelas pessoas, ele percebeu que as pessoas precisavam muito mais do que perder o medo de falar em público. Então tinham pessoas que tinham baixa autoconfiança, tinham pessoas que tinham o desafio de se relacionar com os outros, né? Então, por exemplo, tinha empresários da época lá que sabiam como fazer um negócio, mas tinham o desafio de se relacionar em casa às vezes, né? Os caras eram expertos em fazer dinheiro, em fazer negócios, mas em casa tinham dificuldade às vezes, ou com os filhos, ou com o cônjuge, né? Enfim. E nenhum sucesso profissional justifica o fracasso pessoal. É perfeito. Então o Dale começou a... Eu preciso ser prático e ajudar as pessoas a resolver seus problemas, né? Então, basicamente, ele, desse primeiro movimento de ensinar as pessoas a perder o medo de falar em público, ele entendeu que ele precisava ajudar as pessoas a resolverem os seus próprios problemas.
E aí ele foi criando então uma metodologia que ele foi aprimorando ao longo dos anos, né? E em resumo, basicamente, o próprio livro que eu citei no começo da nossa conversa aqui, o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele é fruto desse primeiro processo de treinamento que o Dale Carnegie criou em 1912. Então, de modo que esse livro ele foi publicado quase 25 anos depois que o Dale Carnegie começou a treinar pessoas. Então, uma bela de uma bagagem para escrever um livro. Isso. Então, ali tem uma teoria que saiu a partir da prática, né? A prática é a essência do que se tem hoje. Então, para consolidar essa parte introdutória, então o Dale Carnegie foi o precursor da indústria de treinamento no mundo. Começou em 1912, ano passado a empresa completou 110 anos. Meu Deus do céu. Legado, né? Total. 110 anos não é moda, é um legado. Não temos muitos exemplos de empresas que têm essa idade, né? Que tem esse tempo de longevidade, né? Existem casos aí pontuais, mas a maioria delas se modificaram muito durante o tempo, né? Não é o caso da Dale Carnegie. Começou como treinamento e perdura até hoje, né? Isso, né? É claro que hoje a Dale Carnegie, hoje a Dale Carnegie Associates, né? Porque a família hoje, então a filha de Dale Carnegie ainda é viva, ela participa do conselho de administração. Então a empresa foi profissionalizada. Empresa mundial, né? Isso. Então a sede em Nova York, então hoje é uma rede de franquias que está em mais de 80 países. Nós fazemos parte de uma franquia hoje, né? Considerando as empresas do nosso grupo, não só em São Paulo, mas Rio Grande do Sul, uma parte de Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e o Nordeste. Hoje contempla a maior franquia do Brasil. Em termos de pessoas, em termos de números, somadas todas as empresas, nós somos a maior do mundo em termos de... E a empresa que é só com foco em treinamento? Treinamento. O que nós costumamos dizer é, nós estamos aqui para ajudar as pessoas e as empresas a resolverem seus problemas. Então, empreendedor na veia, né? Que você disse no último episódio. Exatamente. Empreendedor nada mais é aquele cara que... Resolvedor de problemas. Resolvedor de pepino. É isso mesmo. Então, é a mesma essência do que o Dale Carnegie preconizou, né? Ele mesmo dizia assim, eu preciso ser prático se eu quiser comer. Então, eu preciso ajudar as pessoas a resolverem seus problemas. E a Dale Carnegie continua até hoje com essa, né, com essa sistemática, essa filosofia. Então, porque como funciona o nosso trabalho na prática, né? Quando nós vamos às empresas que nos demandam, né, em termos corporativos, a Dale Carnegie tem, ao longo desses 100 anos, construiu uma história de legado, de entrega, né, a título de curiosidade. Se nós analisarmos as 500 maiores empresas que são listadas todos os anos na revista Fortune, daquelas 500 empresas, em média 400 treinam com a Dale Carnegie. Né? Então, tranquilo. Quase influência nenhuma, né? Zero. No mundo, pô. Diz jus ao nome do livro, né? Exatamente. Então, é o livro mais famoso dele, né? Então, porque esse mesmo cuidado que o Dale Carnegie tinha, né? Estou aqui para ajudar você a resolver os seus problemas. Quais são as suas dores, né? E o legal é que é uma linguagem simples, né? Não é uma coisa difícil de compreender, né? Ele, inclusive, utiliza exemplos do dia a dia e que até uma criança consegue compreender o que ele quer dizer, né? O que a gente usa no escritório, né? Quando a gente pega alguma coisa difícil, aí explica para uma criança de 5 anos. Como se tivesse 4 anos de idade. Eu falo em casa. Explica como se tivesse 4 anos de idade. Se eu entender com 4 anos é porque tá ok. E perguntando agora para ti, como funciona a estrutura de franquia de vocês? Hoje vocês são sócios? Como que é? Vocês têm no Sul, aqui em Santos, que vocês estão chegando agora? Ou não, já tinha? Como funciona isso? Vou começar aqui por Santos, daí depois o Marcelo puxa para lá. Então, eu fiz o treinamento, né? Dei o Carnegie em Bento Gonçalves, então sou de lá. Morei aqui em Santos 2008, 2010. Então conheço a região, conheço o pessoal. Tenho um vínculo de amizade aqui com o pessoal em virtude do esporte, de negócios, das outras empresas que eu trabalhava, né? Na época eu trabalhava com móveis, então atuava aqui em todo o litoral paulista e todo o Vale do Paraíba. Então essa era a minha região e residia aqui. Então fiz o treinamento e fazendo o treinamento eu fui para a área de treinamento em vendas, especificamente, né? Que no total a gente, dentro da Dale Carnegie, em soluções, a gente tem mais de 1000 soluções de treinamentos, né? Porque 1000 tipos de treinamento. Porque tem vários customizados, enfim. E aí, vendo isso, eu disse, tenho um tempo aqui, já fiz o treinamento, já estava conseguindo ajustar mais o tempo, vi que funcionava, porque aplicamos, a minha esposa fez em 2012,
foi onde a gente deu a guinada dentro do nosso negócio, então utilizamos muito do que a gente aprendeu, graças a Dale Carnegie aqui, utilizando os princípios... Você era cliente? Isso, fomos clientes. Então, na época, só ela fez e eu viajava muito. Eu atendia São Paulo, Nordeste, então ficava muito em função disso, só ela fez e trouxe muito disso para a empresa, né? Então, trabalhamos lá com jornal, com revista, indo para esse nicho de mercado que é relacionamento puro com pessoas. E aí, fazendo treinamento agora, o Fernando, que é o franqueado do Rio Grande do Sul, ele acabou aí comprando São Paulo, que ele já tinha parte de Campinas ali para Ribeirão Preto, para aquele lado de lá, ele já tinha alguns franqueados dele lá. E quando ele comprou São Paulo, abriu... Já existia em São Paulo. Em São Paulo. E aí, quando ele comprou São Paulo, capital, abriu Litoral e Vale. E aí foi bem na semana seguinte que eu estava conversando com ele para mim entrar no processo em Bento Gonçalves. Aí ele disse, pô... treinador lá. Aí ele disse, fica aqui com a Aline, né, que a Aline é a minha sócia de Bento Gonçalves, então ela toca a franquia, o processo lá em Bento Gonçalves. Inclusive, semana passada a gente conversou, vocês conheceram ela. Sim. Então, ela fica em Bento Gonçalves, e eu fico aqui. Ele disse, Juliano, como é que é o teu relacionamento em Santos? Pô, melhor impossível. Me dou muito bem, uma bela de uma cidade, sou apaixonado por aqui. É a serra ou o litoral, né? Aí ele, tá bom saber. Daí ele olhou pra Aline, por que vocês... Mas ele é de lá do Sul. Ele é do Rio Grande do Sul. Depois o Marcelo vai contar a história do franqueado do Fernando. E aí, ele disse assim, então vamos fazer o seguinte. Vamos ver com o Juliano aqui e vamos abrir a franquia de São Paulo, em Santos. Aí ela olhou, ficou, né, toda doída. Tipo, agora que eu consegui alguém para trabalhar comigo, para pegar junto e tal, tu vai me roubar o cara. E aí ele disse, não. E tem uma questão, até o Marcelo já falou, que é a questão da congruência, né? Então a gente vivencia os princípios de ponta a ponta. E tem uma questão muito ética, né? Então ele disse, como você que trouxe ele para dentro, então pergunta para ele se ele quer ser teu sócio lá, se vocês querem colocar junto. Legal. E eu, mais do que prontamente, já conheço ela, conheço o esposo, tudo mais. Já faz parte da família. Eu disse, ok, vamos lá. E acho que o Fernando vai me testar, disse, aí, quanto esse percentual? Tu que vai trabalhar, tu que vai para lá. Eu digo, não, é 50-50, não tem mistério nenhum. Aí, em menos de 10 minutos, ela teve que dizer se ela vinha ou não, porque ele já disse assim, se tu não pegar a franquia com ele, eu toco com ele lá. Aí jogou pro colo dela e ela teve que resolver. Decida. Você não falou? Decidimos e em outubro iniciamos o processo. Então agora em março, quando pega a primeira turma, né, deu o Carnegie Course, depois a gente vai entrar nessa questão de quais são os cursos, né, piloto, tudo mais. E a gente veio para cá, sendo uma das sublicenciadas da franquia do Fernando Andrade. Tá. Então a franquia ela funciona por regiões. Cada delimitação geográfica, você tem uma unidade e aí elas podem ser de donos diferentes, é isso? Perfeito, mas por exemplo, que nem agora mesmo, tem um pessoal de Pelotas no Rio Grande do Sul, que ouviu eu postar, teve um menino agora que estava jogando torneio de paddle, que inclusive comprou o livro, tô indo pegar o avião para jogar em Volta Redonda aqui no Rio. Aí vi que o João botou a foto lá, já comentei com ele e ele disse, tô vendo que tu tá colocando aí sobre o curso, me interessei, em função disso comprei o livro, como é que é os treinamentos? Tem aí para te fazer. Tem Balneário, Florianópolis, tem... A nível Brasil, hoje são o quê? 130? Praticamente o Brasil inteiro, né? Então, como é que funciona, né? Quando o Dale Carnegie começou a ser demandado além dos Estados Unidos, né? Então, porque quando as pessoas e as organizações perceberam, né, que estavam tendo resultado, começaram a demandar demais e o Dale Carnegie, de certa forma, faltou braço para ele, né? É importante citar aqui que teve a presença muito importante da esposa dele, a Dorothy Carnegie. Né? Estamos aqui falando de empreendedorismo feminino também, né? Sim, já que a gente fala de empreender. Ela teve um papel essencial em termos da empresa crescer como corporação. Porque o Dale Carnegie cuidava da parte da instrução e de formar novos instrutores, porque ele precisou fazer isso para poder atender treinar para treinar. Isso. Então ele começou a formar instrutores. E aí a parte da gestão ela ficava, de certa forma, um pouco de lado, assim. De modo que o próprio Dale Carnegie, às vezes, né, lidando com o próprio dinheiro ali, uma vez a Dorothy Carnegie, isso na biografia de Dale Carnegie, né, até quem tiver interesse em fazer a leitura, tem uma biografia que foi escrita por um brasileiro e uma biografia que foi escrita por um americano. Nessa biografia conta ali, uma vez a Dorothy Carnegie encontrou um cheque no meio de um livro lá. O que é isso daqui, Dale Carnegie? Pois é, isso eu ganhei.
Esse foi dos livros, ou, né? Quer dizer, Olha o investimento aí então, parado. centrado na parte do treinamento, de formar, Ele nem... e a parte da gestão. Né? Então, a Dorothy Carnegie estruturou essa como gestão e ele foi cuidar da instrução e de formar novos instrutores para poder fazer a expansão. Né? Então, no começo, ele criou uma sistemática que chamava de sponsor. Né? Então, eram aqueles treinadores que ele formava e, né, determinada região... São os replicadores, Isso. né? Então, demandava e essa pessoa é que era responsável por aquela região. Sim. Por levar a Dale Carnegie, a metodologia para lá. Quase que o início de uma franquia. Isso. Responsável por ali. Isso. Né? Isso foi até... Né, assim, enquanto franquia, isso é algo recente, em termos assim, da formalidade como franquia. Né? Então, eram os sponsors. Então, tanto os que vieram para o Brasil, por exemplo, para abrir o mercado, se perguntaram assim, está em São Paulo há quanto tempo? Né? Então, São Paulo foi uma das primeiras regiões. Né? Até porque quando se fala de franquia, as pessoas têm a imagem do comércio, né? Das bandeiras, de lojas, de balcão, né? E franquia não é só isso, né? Franquia tem todos os níveis e tipos de negócio. Exato. Né? Então, a história do Brasil começou na década de 60, onde a companhia, né, nomeou então 2 pessoas que viessem. Mas o projeto inicial me parece que era para começar por Buenos Aires. Até porque tinha toda aquela Olhando lá questão. de fora, a capital do Brasil. A capital do Brasil. Isso, Olhando lá... parece que tem um sentido com isso, né? E aí, então, Joey Cooper e o Henry vieram para fazer, tinham essa missão de trazer a metodologia para a América Latina. Né? E aí eles vieram para ir a Buenos Aires e tiveram que fazer uma parada em São Paulo. Né? Acho que deu algum tipo de... A aeronave precisava fazer algum tipo de manutenção. E aí não é como isso, não é como hoje, né, que se estragou um avião, né, pega outro rápido, né? Naquela época a aeronave tinha que ficar aqui, tinha que vir em peça. Aí você imagina, me parece que a aeronave teve que ficar 10 dias em São Paulo. Nossa. Aí você imagina 2 instrutores da Dale Carnegie, o que vão fazer em São Paulo em 10 dias? Conhecer São Paulo. Se relacionar. E aí eles ficaram impressionados com o mundo dos negócios de São Paulo. Abriram um negócio. Abriram um negócio. E aí, então, um deles ficou aqui e o outro foi para Buenos Aires, né? E aí, então, São Paulo começou em 1961. Então, nós assumimos a franquia em setembro do ano passado, né? E então nós fazemos parte da 3ª geração de franqueados em São Paulo. Tá. Estamos retomando praticamente. Estava meio parado, alguma coisa assim, em São Paulo, a parte de treinamento, não necessariamente. O sistema de franquias, você tem um tempo, né, de atuação, né? São 10 anos. De permissão, né? Permissão, né? De atuação, e aí a franquia precisa entregar o que a franqueadora estabelece, né, como um projeto de atuação, né, para aquela região. Sim. Né? E aí tem tempo de fechamento de ciclo, né? Sim, então, total. assim como fechou o primeiro ciclo do americano que esteve aqui, não é? Assumiu outro, né? Então, nós estamos assumindo aqui. E em termos de como começou isso, né? Falando, então, em São Paulo, eu tenho um sócio, que é o Fernando Arantes, né? Então, muito da Dale Carnegie hoje, né? Tem a ver até com o próprio trabalho que ele fez. Ele começou isso nos anos 80, em Porto Alegre. O Fernando? O Fernando era bancário. Né? Bancário. Era do Bamerindos, né? De bancário para bancário. De bancário para bancário. Eu diria que ele fez uma escolha saudável, saindo desse negócio. Isso, então, o Fernando, ele é uma personalidade muito forte, assim, né? As convicções, né? Então, muito correto com aquilo que ele acredita e firme com isso, né? E quando você está num mundo corporativo que você tem diversidade, né, de pensamento, de ideias, isso às vezes vai dar algum tipo de conflito, né? Às vezes sempre, né? Então ele conta que na época do Bamerindos lá, chegou um dia um diretor e disse assim, você precisa fazer um treinamento. Ele sem entender, muito disciplinado, né? Então teve uma passagem pelo exército, então se tem uma missão eu vou cumprir. Ok, né? Ok. Eu vou lá ver o que é isso, né? E aí ele foi em Porto Alegre, fez a inscrição dele lá, uma turma do Dale Carnegie Course que tinha, que na época quem entregava o treinamento, o instrutor era a esposa desse inglês que abriu... Que abriu São Paulo. Que abriu a Argentina, né? No caso. Que abriu a Argentina e depois também abriu no Porto Alegre. Eles se estabeleceram em Porto Alegre porque Porto Alegre é muito parecido com o Uruguai, né? Então a esposa desse inglês era uruguaia. Então Porto Alegre é muito parecido, se adaptaram. Lima, essas coisas. Ficaram ali, né? Então... Aí o Fernando foi lá, fez a inscrição, daí, quando ele voltou no banco, disse pro diretor assim, por exemplo, precisa pagar. Aí o diretor disse assim, então,
Então pague, né? Ah, mas eu tenho que debitar isso aqui. Não, o banco não vai pagar isso aqui para você. Treinamento pessoal, o banco não... Isso aqui é para você, cara. Foi indicação minha, não foi indicação do banco, né? Dinheiro Não vai plantado, ter. né? Puxa vida, ele entrou em parafuso. Arrumou confusão em casa. Ele contando. E, enfim, aí contei com um cunhado dele, deu um suporte para ele poder pagar o treinamento, e ele começou a fazer o treinamento e as pessoas começaram a perceber a mudança nele, né? As pessoas começaram, o que está acontecendo com você? O que você... E assim, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu sei que eu estou fazendo um processo de desenvolvimento e se vocês quiserem conhecer mais, venham comigo. E ele começou... O Fernando, que era duro, mudou alguma coisa? Essa é uma daquelas coisas erradas que dão certo, né? Porque, vai lá, faz o curso, vem aqui, paga. Não, quem vai pagar é você. A princípio ele tinha tudo para falar, não vou fazer, né? Mesmo assim... É isso, sabe que essa é uma política que nós, enquanto franqueados, nós temos até hoje. Assim, para nós é altamente recomendável. Muitas empresas querem financiar 100% do processo. Então, nós recomendamos que o funcionário, né, o gestor que vai receber, que ele tenha uma participação com isso. Porque quando... Para valorizar, né? Quando mexe no bolso, valoriza um pouco mais, né? Não é só um treinamento da empresa. E até mesmo para a questão de fazer parte do processo, né? Se alguém vem me dar alguma coisa, simplesmente me deu. Né? Tá me ajudando. Agora, se eu estou fazendo parte, também tem o meu interesse envolvido ali. Não é só tempo. Muitas vezes as pessoas não levam tanto em consideração. Deveriam levar, né? Que o bem mais precioso que a gente tem é o tempo. Mas não levam tanto em consideração e simplesmente fazem. Quantas indústrias de ver? Então, isso é benéfico para a pessoa que está participando do processo, né? Porque o processo ele é muito mais... Né? Se a gente analisar as pessoas que participaram desse processo, o benefício é muito maior para a pessoa do que para a organização que financiou ali. Sim. É claro que ele vai corresponder. Porque ela leva o conhecimento para uma cadeia, né? Isso. Cadeia. Mas o maior beneficiado é quem faz o treinamento, porque ele vai levar aquilo com ele. Como consequência, a empresa pode se beneficiar, né? Exato. Então ele fez, e aí ele começou a levar as pessoas para conhecerem o processo de treinamento. E aí fazia bem para ele estar ali, né? O Fernando sempre dizia que ele era muito tímido, né? E ali ele se sentia bem no meio né? Vivendo aquilo, né? E vendo as coisas acontecer. E aí um dia a dona Emma Cooper, que é a franqueada lá de Porto Alegre, disse assim: Fernando, você precisa passar aqui que você tem um dinheiro para receber. Como assim? Eu não trabalhei, não fiz nada. Não, você tem uma bonificação aqui porque você indicou algumas pessoas que participaram do processo de treinamento aqui. Então você tem uma comissão. Daí, poxa, que legal, senhor. Ok, né? Se eu ainda posso trazer as pessoas para participar daqui, ainda tem. Que negócio interessante isso, né? E isso foi um start? Não, para ele? Ainda não, né? Ele não viu isso como um negócio nesse momento. Né? Até porque o nosso negócio, ele é considerado em 3 pilares. Tem um pilar que é relacionamento, que é a essência de Dale Carnegie, né? Que é a capa do livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Porque a razão da existência de ter as turmas é porque precisa ter um relacionamento com alguém que construiu isso, né? e trouxe uma solução para o problema de alguém que vem para um processo de desenvolvimento conosco e depois faz o treinamento. Então. E tem o pilar da instrução, né? Que é o trainer, que é a pessoa que faz a entrega do processo, é um facilitador da metodologia, que é diferente de um professor, conteudista, que entrega. Né? Então esse trainer ele passa por um processo de certificação muito rigoroso da Dale Carnegie, nível mundial. Então, a Dale Carnegie tem um centro de pesquisa e desenvolvimento em St. Louis, Estados Unidos, que é de lá onde saem todas as diretrizes de formação dos instrutores. Então, o facilitador da metodologia que o Dale Carnegie criou, metodologia exclusiva, que é um dos nossos pilares. Né? Assim. E claro que esse processo de formação de um instrutor, ele não é da noite para o dia. O nosso negócio porque primeiro a pessoa precisa passar por esse processo de desenvolvimento, que é o nosso treinamento basilar, eu diria assim, o clássico, que é o Dale Carnegie Course, que o Dale Carnegie criou em 1912. O pilar ali, né? O ponto principal. Isso. E esse é um processo que o participante fica 3 meses e meio em desenvolvimento. E é o alicerce de tudo, né? Isso. Todos os outros programas nossos, inclusive esses processos que o Juliano citou anteriormente, né? Esses quase 1000 processos, eles emanam do Dale Carnegie Course. Então, se pegar o nosso processo de vendas, é prosperando pelo relacionamento. O nosso processo de liderança é começando pela tua autoliderança. E para isso você precisa
saber influenciar pessoas. Só depois que você conseguiu trabalhar a tua autoliderança, a tua gestão das emoções, que você está procurando viver mais próximo dos princípios de Dale Carnegie, bom, aí tem as ferramentas de gestão de liderança, que aí você vai utilizar isso com consciência. E todas essas ferramentas foram desenvolvidas pelo Carnegie? Algumas sim, a metodologia sim, né? E vem sendo aprimorada, né? Então, né? Como é que uma empresa se mantém 110 anos, né? Como você mencionou no começo. Esse centro de pesquisa é uma das referências, né? A Dale Carnegie tem um cuidado mais ou menos como a Toyota, que faz um benchmark, né? A Toyota tem um bom exemplo de benchmark para nós. O que a Toyota faz quando um concorrente lança um carro novo? Ela compra esse carro e traz para dentro da oficina. Desmonta ele inteirinho. E diz para os engenheiros assim, agora vocês, peça por peça, vocês... Vê o que é bom. O que tem de novo aí? O que é bom? Façam igual ou melhor. Tanto que o Corolla é o carro antigo, ninguém tem nada para falar. Que menos assistência. Fala em comprar o Corolla, Toyota, ou não vai dar assistência, tem segurança. Exatamente. É um carro vitalício. Então esse cuidado a Dale Carnegie tem, né? De que maneira? Né? Então, existe o centro de pesquisas lá, existem instrutores que são chamados de Carnegie Master, né? Vamos pegar assim só numa... Uma escala. Uma escala, né? Vamos dizer assim. Então tem aquela pessoa que é um trainer iniciante, né? Que participou do primeiro processo, né? Que cumpriu a primeira certificação, tem que passar por 2 certificações até ele ter autonomia para seguir sozinho. A primeira é 3 meses e meio. 3 meses e meio como participante. Depois, mais 3 meses e meio, ele refaz o treinamento. Como líder de grupo. Revive o processo. Na primeira, Isso é o que eu estou fazendo, estou no processo. Na primeira, ele tem acesso ao conteúdo. Na segunda, ele vive o conteúdo para poder passar isso para frente. É isso, mais ou menos, não? Porque assim, ele precisa se identificar com isso aqui. E muito mais do que se identificar, tem que procurar viver o mais próximo. É um desafio. Não é? Vou dizer assim, nós instrutores também, nós não somos perfeitos 100% que está nos princípios. Né? O próprio Dale Carnegie dizia isso, está na biografia dele. Uma das minhas maiores inquietações é que eu não consegui viver na plenitude tudo aquilo que eu escrevi nos meus livros. Porque o ser humano é falho, né? O ser humano não tem como, né, ser tão perfeitinho. Mesmo assim, a cada dia que se passava, eu procurei ser um homem melhor naquilo que eu vivi. Então, esse é aí que é a chave. Por aí a nossa caminhada, né? Então, nós procuramos diariamente viver isso daqui. Eu não discussão, mas eu tive uma conversa numa rede social um tempinho atrás, que eu justamente fiz uma postagem falando sobre isso, né? Ser todo dia 1% melhor. Sim, então. E a discussão foi assim, não, 1% não é suficiente. Eu falei assim, é porque isso é exponencial, né? Eu acho que é disso que você está falando. Você cresce um pouquinho todo dia e no final de um ano você não cresceu 365 vezes, você cresceu muito mais que isso. É basicamente isso. Exato. É isso aí, né? Então aqui são 7 meses, né? Ok, então agora você pode vivenciar. Pode vivenciar, só que aí vamos voltar para os pilares do negócio, né? Que é relacionamento / comercial, né? Instrução e gestão. O que me credencia para ser um trainer de Dale Carnegie é viver o que está na capa do livro, né? Então eu preciso influenciar as pessoas. A palavra influenciar não pode ser levada para o negativo? Porque, poxa, quando você fala, eu influencio as pessoas, dependendo do ponto de vista, você influenciar é ruim, né? Não, mas do meu ponto de vista, é uma questão do exemplo que você está dando. Se você der um mau exemplo, você vai influenciar negativamente. Se for um bom exemplo, positivamente. Vamos pensar da seguinte forma. Vocês trabalham com investimento, né? Sim. Então, toda conversa que vocês vão com a pessoa, primeiro vocês conhecem ela, começa o relacionamento, e vocês vão influenciar ela positivamente para ela aplicar melhor o dinheiro dela em determinadas funções, em determinados lugares. Né? Então, tu não vai chegar e dizer assim, coloque o teu dinheiro aqui ou ali. Dentro de todo o relacionamento, tudo que ela está precisando, tu influencia em cima do que é melhor, do que tu visualiza, do que tu tenha de conhecimento, do que é bom para ela, e ela que vai, inclusive, tomar a decisão. De acordo com o perfil dela, não do meu perfil. Então a gente é, como o Marcelo, facilitador também. Então é justamente essa parte, é vivenciar e influenciar em casa, o filho, a esposa, positivamente. Então é dar exemplos, trabalhar congruência. Com a vida, né? Com a vida. É bem importante isso que você traz, porque inclusive a
muitas conversas, né? Enfim, desse termo influenciar. Tem inclusive um livro que foi escrito por uma figura cujo título é Como Perder Amigos e Aborrecer Pessoas. Se você olhar para esse livro aqui e não entender a profundidade do que Dale Carnegie quis trazer aqui, você vai utilizar os princípios de maneira inadequada. E aí vai entrar na manipulação. Que é muito Manipulação, talvez era isso que eu estivesse pensando. Né? Então, por isso a importância, né? Quando as pessoas vêm para o treinamento, lá elas vão entender a essência disso aqui. Como não usar os princípios. Como você procurar viver, para que seja genuíno. Porque você viver o princípio, não usar o princípio. Isso, exato. Então, porque aí a pessoa vai perceber que é verdadeiro, né? Que você está, né, com essa intenção positiva de querer influenciar no sentido que você trouxe aqui, ó, eu vou influenciar positivamente. E não ser um moralista, né? De pregar e até às vezes com hipocrisia não fazer aquilo que você prega, né? E falam que você pode manipular uma pessoa por muito tempo, você pode manipular muitas pessoas por pouco tempo, mas muitas pessoas por muito tempo você não consegue, né? Né? Se você não for o seu princípio ali de vida. Acho que um exemplo contemporâneo disso, eu não assisto, mas o Big Brother. A primeira semana, todo mundo é amigo, todo mundo gosta de todo mundo se abraça. O primeiro que sai, todo mundo chora. Quando você vai passando as semanas ali, os grupos vão se dividindo, você começa a falar a verdade, as pessoas começam a demonstrar realmente as suas fragilidades, vamos chamar assim, né? É um pouco disso, né? Vulnerabilidades também. Então aqui o sentido de Dale Carnegie é influenciar positivamente, né, a ponto de ajudar as pessoas a terem uma mudança de atitude e de comportamento para melhor. Uma relação ganha-ganha. Esse é o sentido, né? Então, para sistematizar aqui, para voltar naquela ideia, né, dessa trajetória de instrução, para chegar lá na Carnegie University, para a gente falar né, uma das razões, né, ou do que o processo foi demorado ao longo do tempo, né? Então são 7 meses até aqui. Aí a pessoa agora demonstrou então que está tendo essa capacidade de influência, então você está habilitado aí para o processo agora de formação de trainer. Aí tem um workshop de preparação e depois ele passa por uma primeira avaliação, que é chamada de pré-DNA. Ele começa a entender os bastidores da metodologia que tem, onde ele precisa demonstrar para um trainer que está em outra instância, que é o Master Trainer, que ele domina os princípios de relações humanas que estão aqui e que entende como se faz a entrega de uma turma do Dale Carnegie Course. Aí ele passa por essa primeira etapa, depois ele precisa entregar algumas turmas para se fortalecer e ele vai para uma segunda avaliação, que aí são 5 dias de treino, né, e validação, até que ele tenha, vamos dizer assim, o certificado de trainer e ele pode seguir carreira solo. Mas aí ele vai, para ele seguir essa carreira solo, ele tem que estar hierarquicamente abaixo de uma das franquias. Sim. Ou se tornar um franqueado. Ele começa em uma franquia, mas ele não é assim, dono da franquia, não necessariamente. Não será dono da franquia, né? Mas se eu faço esse treinamento, eu me torno um trainer. Aqui em Santos, eu vou ser vinculado à franquia daqui e vou ministrar os treinamentos junto com o Juliano e outros trainers da equipe, cada um na sua especialidade, modalidade. Essa é a estrutura. Aí entra a veia empreendedora do negócio, né? Uhum. Por exemplo, pegando até o meu próprio exemplo. Tá? Fiz o treinamento, queria ir para a parte de trainer. Para ficar lá junto com a Aline, entregando vendas, principalmente. Vendas, negociação, que é a minha base, desde a parte da Unicasa, detentora da Delano, Favorita, Anil, SCA, então fui gerente deles também, que são empresas lá do Rio Grande do Sul. Uhum. E aí eu já entrava nas lojas, dava treinamento de vendas, ia para esse... A educação já era o seu nicho. Isso, sempre gostei da parte de gestão de pessoas. Tanto que fiz direito e entrei na indústria pelo RH, só que a veia do treinamento sempre puxou forte. Tá. Então sou instrutor de rafting, rapel, todos esses esportes de aventura, e aí tinha muito aqueles treinamentos vivenciais, ao ar livre, e o pessoal vinha para dar esses treinamentos. Uhum. Aí eu sempre era aquele guia do rafting que, opa, peraí, mandou, eles já diziam, vai o bote lá dos diretores, vai com o Juliano, que daí eu conseguia junto com ele fazer resgate, trabalhava um pouquinho mais, sempre gostei disso e fui lendo e me aprimorando o máximo nisso. E aí quando chegou essa oportunidade, veio pra cá. Então, eu fiz o curso, 3 meses.
passou um período, aí eu começo a me relacionar, começo a comercializar, conhecer as pessoas. Trazer pessoas. Então eu já vi que funcionou na minha vida, tanto na profissional quanto na pessoal, porque não existe duas vidas, né? Diferente do que de tu é uma coisa na profissional, uma coisa não. Não existe. É uma única CPF coisa. não Mas aí, quando você se torna um trainer, você já pode comercializar a venda disso daí? Na verdade, antes de eu estar como trainer, né, eu já posso comercializar. Por exemplo, hoje, não sou trainer. Mas aí eu sou trainer e formo as minhas turmas? Tu vai ajudar o comercial, ajudar o franqueado, o sublicenciado a fazer. Por exemplo, se a gente quiser fazer uma venda, eu fiz daqui de Santos, uma venda lá no Rio Grande do Sul. Uma venda Claro, porque daí o pessoal, como a gente tem várias franquias, a gente pode fazer. E o importante é fortalecer a marca no final do dia, né? Sim, o cliente sempre é mais importante. Né? Fortalecer os clientes, né? Desenvolver os clientes, desenvolver a metodologia, porque no momento que faz, te vira a chave. Mas obrigatoriamente você vai começar a formação em uma franquia. Normalmente na cidade onde você fez o treinamento, é por ali que você começa. Isso não significa que você vai ficar vinculado a vida inteira a essa franquia, né? Então, se você tem a habilidade de falar 2 idiomas, por exemplo, então a Dale Carnegie tem demanda, ou mesmo a nossa franquia. Às vezes tem empresas que nós temos aqui que tem filial em países de idioma espanhol. Então você vai entregar um treinamento online, né? Amanhã depois você pode estar trabalhando na própria Dale Carnegie nos Estados Unidos, né? De pessoas que começaram aqui no Brasil e estão nos Estados Unidos hoje. E hoje funciona online para vocês? Vocês têm alguns treinamentos de base online? Sim. É online ou é ao vivo? Ao vivo em tempo real. Tá. Porque existe essa diferença, né? O ao vivo eu acho que é mais... Vivo em tempo real. A Dale Carnegie, ela já atua há mais de 10 anos nessa área. Nós aqui no Brasil vimos levando esse projeto, né, deixando para frente. E a pandemia nos forçou a fazer isso em 3 meses, o que levaria 10 anos. Isso, né? Então nós criamos também sistemas online. A Dale Carnegie, inclusive, foi premiada pela Training Industry, que é uma empresa que avalia as maiores empresas de treinamento do mundo. Então a Dale Carnegie sempre está lá entre as 20 maiores do mundo. Legal. E ganhou destaque na pandemia em treinamentos online. Então tem essa modalidade, inclusive híbrida também, né? Então você pode entregar uma turma, tem uma equipe de vendas que está no Brasil inteiro. Então, teu vendedor pode assistir lá do hotel onde ele está, o treinamento de noite. Né? Então, no modelo de negócio de vocês, a pessoa, quando ela está se tornando o trainer, ela já pode fazer parte do negócio, né? Ela não é um funcionário, mas ela é comissionada pelas vendas que ela faz, é assim o modelo de negócio. Perfeito. E aí, dependendo da venda que ela fizer, ela consegue encaixar a pessoa na unidade mais próxima de onde a pessoa está, e cada franquia recebe uma parte disso. Por exemplo, a gente está aqui em Santos, nós somos trainers aqui, mas vendemos uma lá em Bento Gonçalves. Então, a franquia daqui ganha uma parte, a franquia de lá ganha uma parte e o vendedor ganha a parte dele. Perfeito. É isso. Esse é o modelo de negócio de vocês. Exato. É isso no mundo inteiro. Né? Você pode ter uma conta global, por exemplo. Essas contas globais, pode ser aberta uma conta global aqui em Santos, uma empresa que tem atuação aqui nos Estados Unidos, por exemplo. Tá. E aí fechamos um negócio corporativo para eles treinar pessoas aqui em Santos e nos Estados Unidos. Então se faz toda uma criação de uma conta global, que tem a validação, obviamente, dos Estados Unidos, né? Da Dale Carnegie Associates, e lá é estabelecido qual é esse percentual. Normalmente é uma relação 80-20, né? Tá. 80 para onde está gerando o treinamento, que a gente tem a despesa. É um instituto, é uma associação? Como que é conhecido o método a franquia? Hoje a base, então, em Nova York, não é? De Dale Carnegie Associates, porque a família acabou abrindo as ações, né? Fica no conselho. Mas a Dale Carnegie, ela é preservada a ponto de manter o legado que o próprio Dale Carnegie criou. Já teve proposta, inclusive, de grandes corporações quererem comprar a Dale Carnegie. Tá. Comprar a marca Dale Carnegie. Comprar a Dale Carnegie. Legal. Né? Isso não é, nesse momento não é, né? não é a discussão, não né? sentido, né? Não faz Tá. sentido. Preservar o legado, né? O que tem lá é muito mais... É muito mais assim como... Até vamos dizer assim, um benefício de vida para a humanidade. Perfeito. Tá. E a avaliação deles para instalação ou criação de uma franquia é como a de outras franquias, de
do comércio, por exemplo, potencial de negócio da região, eles levam tudo isso em consideração ou basta eu querer estar numa região? Tem todo esse critério. O critério principal, vamos pegar, por exemplo, no Brasil existe uma associação de franqueados. Tem. Então, o primeiro passo, né, é que os pares te credenciem. Te tragam, né? Ok, né? Tipo, Sim. pode ser. Ok, Tá. ele pode avançar. Então, vai para o próximo passo agora. Aí você tem a estrutura, né? Enfim, aí cada região vai ter um valor que eles entendem de mercado que possa ser explorado. Né? E depois dessa avaliação, eles passam por um critério também de identificação da tua história de vida, né? O que você foi, como é que você lida financeiramente com os negócios, né? Tá. E se você tem capacidade de fazer De gerir. de gerir o Um negócio. negócio. E E como que falando agora de negócio especificamente, vocês têm uma projeção por crescimento de faturamento? Como que vocês avaliam o negócio de vocês? Tem metas, objetivos? Número de alunos. Número de... Isso. Sim, aqui acho que nós precisamos separar, né, entre as empresas do grupo, né, que é essa franquia hoje que Tá. eu falei que nós estamos em várias regiões do país, de São Paulo que nós estamos assumindo desde setembro do ano passado. São 130 que você falou, né? Nós estamos em 14 estados, se não me engano. Na franquia são 130 franquias pelo mundo. Mas né? isso Não, só no deu- Brasil. Só no Brasil? Mas a de vocês especificamente estão nesses 14 estados. Isso. Ah. Então, a franquia, né, ela cresceu, né, de uma maneira significativa, né, e o Fernando hoje, que é o mentor de tudo isso, Sim. né, ele Ele percebeu... gostou do negócio, aparentemente, né? Ele procura viver isso, né? Tá. Ele é apaixonado, ele deu a vida pelo Del Carne. Né? E se Mudou a vida dele e ele quer mudar a vida dos outros. pegar, Né? se pegar assim, e hoje uma boa parte dos franqueados do Brasil hoje foram formados por ele. Que legal. Legal. Então, O cara tem tem isso. uma história muito grande aqui dentro. E como isso, né? Aí, aqui para o bem empreendedor, penso, né? Penso que é um exemplo que é importante destacar aqui. O Fernando teve a consciência de que dividir para multiplicar no caminho. Ele percebeu que quando ele começou a atuar no negócio, começou em Porto Alegre e depois ele foi para o interior, começou em Passo Fundo. Então ele começou a montar as turmas lá e quando ele percebeu que ele poderia ver isso como um negócio, então entregou uma turma do Dale Carnegie Course, por exemplo, e ali sempre tem pessoas que se encantam com o processo, com a metodologia. Assim como ele se encantou. Isso. E vem, né? E, bom, isso pode ser um negócio, pode. Então, já mostra Então, como é. provavelmente vocês se encantaram. Isso. Então, eu quando conheci a Dale Carnegie 20 anos atrás, quando fiz o treinamento, na época eu morava em Maringá ainda, eu vi isso, né, e dei o primeiro passo para fazer isso lá. Mas naquela época eu também tinha um projeto de docência, então eu tive que fazer uma escolha. O franqueado na época de Maringá, que hoje é franqueado de Minas, ele disse, Marcelo, você vai ter que fazer uma escolha, ou você vai ser professor ou vai ser treinador, Dale Carnegie. A sua profissão antes de entrar nesse negócio, qual que era? Eu sou administrador de formação, tenho uma trajetória de empresa familiar. legal. Com 15 anos eu fui emancipado para atuar na área de informática com meu pai, depois trabalhei no desenvolvimento de software, tive uma passagem pelo ramo de auto center. O timing, quase pegou o timing. Se fosse desenvolvedor de software agora, tava... Pois é. A pessoa tava chamando para trabalhar. Mas eu tinha, né, desde aquela época, sentido muito mais por pessoas do que por máquinas, assim, né? Legal. Me atraía mais, né? E eu fui entender o sentido disso quando o Guilherme falou, olha, você tem que fazer uma escolha. Mas eu tinha muito forte que eu queria fazer uma carreira acadêmica também. Na época eu já tinha começado a lecionar, daí fiz mestrado, fiz doutorado. Meu Deus. Em administração. Cara, é forte. Pô, cara, isso é engenheiro. Ele não fala, mas ele é humilde. Ele é doutor de verdade. Ele é humilde, mas Então, tem bagagem. E aí quando eu estava em Porto Alegre, eu estava finalizando o doutorado com um projeto de voltar para a docência. E aí, para eu voltar para a docência, minha esposa é médica, nós temos uma clínica de imagem, né? E eu precisava preparar alguém para ficar no meu lugar na gestão da clínica. Uhum. E aí eu convidei a menina que era secretária, a Cristiane. Cristiane, você gosta de finanças, quer trabalhar com gestão? Eu quero. Então, tudo que foi bom para mim, eu vou proporcionar para você. A sua porta de entrada, eu dei o Carnegie Course. E para ela foi um salto. Sim, ela cresceu assim exponencialmente. Ela virou trainer agora. Soltou lá. Não, Tá na clínica. Ela tá na clínica, né? Soltou aquele, mas não, eu quero ser trainer aqui também. Ela inclusive é uma das pessoas assim, importantes por eu estar nessa trajetória para ter vindo para São Paulo, né? Então, de fato, ela assumiu tudo lá. Fiz todo o processo de delegação, nós fizemos o processo de treinamento de liderança do Carnegie juntos. Legal. Então, ela assumiu isso lá.
Então o Fernando percebeu, né, e as pessoas vinham para o negócio e daí, ok, então eu vou preparar você, vou ensinar você a fazer um negócio. Então treinava a pessoa, ensinava a fazer parte do relacionamento, formava como trainer, e aí a pessoa conseguia fazer o negócio, ele deixava naquela cidade e ele abriu outra cidade. Então abriu Passo Fundo, aí abriu Erechim, depois Santa Rosa, Ijuí, Santa Maria. Nato, né? Ele ia abrindo isso. Até porque ele percebeu o seguinte, bom, e isso é um alerta que muitos empresários não se dão conta, né? Tem o eu empresa, muitas vezes, né? Sabe aquele empresário que depende que dele. Concentra tudo nele. E eu ia falar um pouco disso daí. Eu tô no mercado financeiro já há 18 anos, né? E eu comecei a minha carreira em banco. Já peguei o final disso, mas é impressionante como no mundo corporativo as pessoas seguram o conhecimento achando que se você preparar quem está abaixo de você, você vai perder o seu lugar. Hoje, eu queria que você falasse um pouco disso, porque eu acho que tem tudo a ver. Hoje, esse pensamento ele já mudou muito, né? Hoje as empresas já entenderam que quanto melhor você preparar quem vem, mais a empresa cresce, mais pessoas você vai ter preparada. É até uma forma de reter talentos das empresas, você preparar essas pessoas para que elas se tornem pessoas de cargos estratégicos na empresa, e você fortalece a empresa fortalecendo as pessoas. Isso é um pouco do que vocês fazem. Faz todo sentido, né? Se não me falha a memória, acho que o contemporâneo do Dale Carnegie é o Andrew Carnegie, né? Que tinha uma habilidade incrível assim, de lidar com pessoas, de formar times. Me parece que uma vez ele foi receber um prêmio lá, como esses prêmios de empresário do ano, né? Sim. E aqui você atribui seu sucesso. Sim, é porque eu sempre tive pessoas mais inteligentes do que eu trabalhando comigo, né? Então é isso o sentido, né, de desenvolver as pessoas. E aí aqui o empresário tem que estar um passo à frente, né? Então eu ensino isso daqui, mas eu já estou 2 passos na frente fazendo outras coisas, buscando coisas novas para poder fazer isso. E é assim que eu consigo expandir, porque senão eu não vou avançar. E foi o que você fez, né? Você ensinou, toca aqui, isso, e eu vou fazer outra coisa. Exato. Os maiores empreendedores do mundo fizeram isso. Bill Gates fala muito disso. Eu preciso de pessoas preparadas. Tem que saber tudo, né? Exatamente. Não sou eu que tenho que saber. Eu preciso ter fazer pessoas do negócio, que saibam fazer e acontecer, né? Isso. Né? E aqui também tem que pensar assim, que quando eu empreendo, eu não estou empreendendo só para minha subsistência, para eu ganhar meu dinheiro, usufruir. Eu preciso trazer um legado. Eu preciso deixar esse mundo melhor do que eu encontrei. Senão não faz sentido. Então, o Fernando pensou muito isso, né? Tanto que ele está construindo a sucessão agora no sentido de, olha, eu preciso... É meu desejo que a Dale Carnegie perdure por muito tempo aqui. Tanto que o Fernando contratou a Falcone para fazer a assessoria nossa de consultoria. Fizemos o primeiro ciclo com eles. Nesse sentido, né? De profissionalizar ainda mais a franquia para que a gente possa perdurar. Muito tempo, né? Então, eu vejo que é isso, né? Então, qual é o propósito? O que você traz como legado para deixar? Acender a luz do outro não apaga a sua. Ilumina mais ainda, né? Ilumina mais ainda. Ilumina mais ainda. Falando agora um pouco, saindo da parte empreendedora e falando agora sobre os cursos que vocês têm, os treinamentos, não sei se é curso, treinamento. Como que é a base de treinamentos que vocês têm? Tem o principal, que você acabou de falar, né? Quais são, assim, os principais? Tem alguma base? Poxa, se eu tivesse que fazer um agora, qual eu deveria fazer? Tem alguma especificação? Então, vamos pensar que o nosso... Para o cara que está assistindo também, ele fala, pô, gostei, eu quero falar sobre pessoas, quero entender sobre pessoas, o que eu tenho que fazer, né? Qual é o próximo passo? Assim, então a Dale Carnegie com 110 anos se consolidou. Antes de falar isso, eu vou fechar aquele assunto. Claro. Porque nós falamos da Carnegie University, que tem a ver com né, vocês entenderam o centro de pesquisa que tem na Dale Carnegie. Então, como a Toyota, o Benchmark, sim, a Dale Carnegie também faz isso, né? Com os Carnegie Master, então, que são, assim, vamos dizer assim, a instância mais alta em termos de instrução. Então, tem um grupo conselheiros que entendem do processo, né? Que são responsáveis pela formação de trainers. Então, toda vez que tem um assunto novo em termos de gestão de pessoas, de liderança, ou qualquer... Né, hoje se vê muitas coisas antigas com roupagem nova, sim, muita coisa nova também, né? Com a própria evolução da humanidade. Então toda vez que tem algo novo, a Dale Carnegie contrata, né? Escolhe esses Carnegie Masters, olha, vão lá, aprende, faça esse treinamento. Isso, vamos lá, tá saindo algo sobre comunicação não violenta, por exemplo, né? Sim. Vejam o que tem lá. Ou, sei lá, inteligência artificial para pessoas. O que
quer que seja. Aí eles vão lá, estudam isso, esmiuçam, e quando eles voltam, eles têm que apresentar para um outro time lá. E, assim, vamos ver tudo que tem já de Dale Carnegie nisso. Que com certeza, né? Tem muita coisa. Queiramos ou não, né? Dale Carnegie é uma das empresas mais copiadas do mundo. E vamos ver o que tem de novo. E esse novo nós vamos implementar no nosso processo. Então, no nosso processo de liderança, por exemplo, tem ferramentas, por exemplo, que são da própria Dale Carnegie, mas tem ferramentas que foram adaptadas, coisas da psicologia. Às vezes a própria ferramenta é igual, mas a linguagem que a pessoa utilizou é diferente. Então, assim, a Dale Carnegie vem aprimorando os processos. Né? Então, quando ele falou assim, tem quase 1000 processos, e tem soluções que são consolidadas, como treinamento de relações humanas, de comunicação eficaz, treinamento de negociação, de vendas, né, de apresentações de alto impacto, que é a liderança pública, o próprio Dale Carnegie Course, numa linguagem juvenil, para adolescentes de 12 a 17 anos. Interessante isso. Imagina. Porque é o principal... A gente vive um momento de uma geração dessa idade muito introvertida, né? Muito presa atrás da tela de um computador, de um celular, e que eu vejo isso, eu tenho uma filha adolescente, eu vejo que eles não conseguem se expressar assim, se comunicar de uma forma muito fácil, eles têm uma certa dificuldade. E a autoestima deles também não é. Que idade tem a tua filha, 15. Carlos? A minha também, faz agora 16. Tanto que ela viu o processo, né? Participou da certificação do 12º encontro, e aí ela disse, tá aí, quando é que eu faço? Eu disse, espera aí, agora tem a geração futura que é para adolescentes. E aí eu disse, tem esse aqui e tem a questão de ser online. E aí entrou a questão da conversa, mas se há um treinamento de relacionamento humano, para trabalhar autoestima, trabalhar vários aspectos, tu quer fazer online ou tu quer fazer presencial? Não, presencial, velho. Então, tem essa questão também que acaba pesando. Então, eu disse, não, faz online. Depois, numa próxima oportunidade, tu faz ela. Ele no presencial, né? Então, diz assim, por onde eu começo? Né? Começa com uma conversa com o consultor da Dale Carnegie. Legal. A gente precisa entender quais são as dores. Todos os empresários têm alguma dor. Todas as empresas têm problema para resolver. Normalmente vai estar relacionado a 3 aspectos, né? Ou preciso melhorar algo, ou aumentar ou reduzir, né? Aumentar a receita, aumentar market share, aumentar engajamento. Reduzir custo, reduzir turnover, reduzir retrabalho, melhorar processos. Então, nós precisamos identificar o que é isso. E depois, isso normalmente acontece em função das pessoas. As pessoas que fazem o negócio. Sim. Então, vamos pegar as lideranças principais aí, o que tem nelas que precisa trabalhar. Então, geralmente você conversa com um gestor para falar com os diretores, por exemplo. No escopo corporativo, sim. Ou as pessoas vêm também. Muitas pessoas vêm para treinamento de vendas. Quer treinamento de vendas. Aí, numa entrevista com um consultor, se percebe que a pessoa tem uma técnica de vendas. E não é vendas que ele precisa nesse momento. Ele precisa trabalhar uma habilidade de ouvir as pessoas. Exatamente, porque a técnica de venda não necessariamente é vender, né? É conversar, é ouvir às vezes. Isso. Né? Tem tudo isso. A autoconfiança do próprio vendedor. Exatamente. A gestão emocional dele, né? A ansiedade de fechar negócio. Então não é o treinamento de vendas, ele vai entrar pelo Dale Carnegie Course. Legal. Então nós temos todo esse cuidado, né? Tanto que nossos processos são orientados por um plano de ROI, retorno sobre investimento. O participante faz um plano de ROI, né? Isso aí tem que voltar para ele. Tem que não só investimento no treinamento, mas tem que gerar também, né, retornos financeiros. Né? Tem retornos que não são mensuráveis em termos financeiros, são intangíveis, né? Sim, sim. Então, por exemplo, quanto custa para um pai de família, né, melhorar o relacionamento com o filho adolescente? Manter a paz em casa. Quanto custa, né, para um sujeito que é workaholic, que está ali a ponto de ter um infarto, sei lá. Mas eu vou dar uma dica fora do treinamento, ó. Não estou falando isso. Para ter um bom relacionamento com a sua esposa, é só você ouvir e concordar. Claro, que é a menor maneira de entrar numa discussão, não entrar nela. Não entrar nela. Tem alguns programas nossos que tem uma sessão que é discordar amistosamente. Então. Você pode manter o canal de diálogo aberto, mantendo a sua opinião, discordando amistosamente, encontrando um ponto de comum. Claro, foi uma brincadeira que eu fiz, mas é justamente isso. Às vezes o seu problema, você nem imagina qual é, né? Você sabe você sabe o resultado que você precisa ter, mas o caminho que você precisa percorrer até lá é a resolução do problema, né? Exato. Então é isso, né? Então aí normalmente vão ser uma dessas soluções, né? Ou tem
Alguém precisa trabalhar a liderança pública dele, por exemplo. Né? Trabalha em situações de pressão, né? Que tem que estar dando entrevistas ao tempo inteiro para a imprensa, né? Ou falar para grandes públicos. E muitas vezes o entrevistador lá está pronto para fazer uma destabilização emocional e você precisa manter a serenidade mesmo com aquelas perguntas mais duras. Né? Então tem um programa específico para isso. Os debates políticos. Isso, né? Então como é que você mantém a serenidade mesmo em situações hostis, por exemplo? O cara tem um programa só para isso. Então precisa passar por essa primeira conversa. Pelo filtro ali, né? Pela Isso. peneira. E depois soluções pontuais, né? Como já falou de 1000 processos. Então, às vezes, quer trabalhar só a mentalidade, às vezes, de uma equipe. Então, tem workshops de 2 horas, 1 hora, 4 horas. Gestão do Tudo tempo. pode ser customizado para a realidade das corporações. Isso É interessante, é muito parecido com o modelo do qual a gente usa no nosso dia a dia. De fazer um bate-papo com o cliente, entender o perfil dele para poder enquadrar os investimentos que ele vai fazer de acordo com o perfil dele, o que é bom para ele. Porque não adianta nada o cliente ter um perfil conservador, extremamente conservador, e eu alocar ele em investimentos de alto risco e ele vê aquela volatilidade, a pressão cai. Isso é verdade. É claro que nem todos os programas estão disponíveis para todas as regiões. Né? Sim, sim. Então, vamos falar especificamente aqui Em em Santos. Santos, né? Nós estamos chegando desde o final do ano passado. No primeiro momento vai ser entregue o Dale Carnegie Course. Então, Que é a base de tudo, né? isso, e é um dos treinamentos mais completos para analisar, né? Você vai trabalhar comunicação eficaz, relações humanas. vai Só trabalhar ele já emocional. dá um... Sim, Quanto tempo de curso? 3 meses e meio. 3 meses e meio. Uma vez por semana. Ah, tá. Tem um tempo específico. E tem um aspecto importante, porque como o treinamento é muito prático, então é o tempo de maturação, entendimento e depois colocar em ação isso na semana seguinte, contar o resultado. Ah, legal. Você vai Você aprende, incorporando. usa, aprende. Isso. E tu Tá. vivencia e faz essa questão da praticidade no próprio teu negócio, na própria família. Então, todo o teu ciclo de relacionamento, seja profissional quanto pessoal. Então, tem muitas vezes que o empresário chega, mas eu não tenho tempo, como é que tá o tempo? Não, tu vai vivenciar aquilo. Então, como eu disse, são 12 encontros, né? A gente começa com o encontro 0 lá, que é justamente para saber como que funciona, o que vai acabar vendo. Aí daí tem toda a questão do plano de avanço, apresenta o treinamento. E aí começa com a sessão 1. Aí 12 encontros, sessão 12 certificação. E durante esse processo, vivenciamos, pratico lá. Legal. No dia a dia, né? No profissional. E daí então fica fácil, porque eu já vou com quem eu tenho que trabalhar a minha liderança. Ajustando também, né? É. Eu preciso forçar mais isso. Colaboração, então eu vou ajustando cada um, então fica muito fácil de tu ir para a prática. Tá. Tanto que uma das coisas que me chamou muita atenção e chama a atenção do pessoal quando vem fazer o treinamento é: cadê a mesa? Cadê a carteira para gente escrever? Não. Tu recebe um manual e vão lá, 80% não, muita praticidade. Tá. É tu colocar em prática aquilo que o instrutor facilitou ali, tu já vai colocar em prática. E esses 3 meses e meio, como que é distribuído a carga horária disso? Quantas vezes por semana? Qual... Uma vez por semana, 4 horas por sessão, a cada sessão. Terminou o 12º encontro, né? Aí a gente passou 90 dias, 60, 90 dias, a gente encontra de novo com a turma, para dar aquele resgate, para ver como tá indo, como tá fazendo. Tanto que o Marcelo falou da questão do ROI, quando tu inicia o processo, tu já coloca o retorno de investimento nos 3 meses. E aí depois tu já pensa para 6 meses, começa a pensar para 1 ano, então tu começa a ajustar isso. Tá. Um outro ponto que vocês colocaram, quem que começa a fazer na empresa. Aí eu trago até um exemplo lá de Bento Gonçalves, Vinícola Aurora. Vocês certamente devem conhecer. Não conhece, então. Vinícola Aurora, depois eu te mando Você conhece, mas você não tá lembrado agora. Suco de uva integral, você conhece? Sim. Aurora. Eu acho espumante, que eu sei. vinho, enfim. Sim. Então eles vieram fazer o treinamento, eles colocaram para fazer o treinamento, 10 pessoas. Aí fomos lá, olhou, a Aline olhou e disse assim, tá, mas e cadê o nome do presidente? Aí ela conhece ele, disse, seguinte, se o teu nome não tá aqui, não faz sentido fazer. Porque uma escada começa a se varrer de cima para baixo. Entende? Então se a gente começa pela base, não vai surtir efeito se a cabeça pensante não pegar tudo isso. Porque se todo mundo quiser fazer um plano de ação e o barrar, presidente não entender o motivo do plano de ação, não tem sentido nenhum. E muitas vezes, não é? Por isso essa conversa inicial é importante, nós levamos os empresários a entender que às vezes você treinando 1 ou 2 pessoas, Já basta. você consegue resolver uma parte dos problemas. Não é bem assim.
Você tem que preparar as pessoas de cima para baixo, pelo que eu estou entendendo, né? Não adianta eu começar hierarquicamente falando do cargo mais baixo, é isso? Em última instância, você vai perceber às vezes que a liderança sênior lá, às vezes o problema está nela. E as lembrando, pessoas de baixo elas vão se resolvendo. E o orgulho não deixa ele perceber isso, né? Qual é o risco? Acontece, mas assim, não é uma regra de Dale Carnegie. Tá. Não tem as lideranças intermediárias, por exemplo. O risco é que aí a pessoa vai participar de um processo como ele assim, puxa, agora que eu vi tudo isso que eu avancei tanto, não condiz mais. se o meu líder imediato não fizer isso, Eu não sei nem parece que aqui não é o meu lugar. E aí você Isso cria acontece. um problema dentro da empresa. Sim. De repente é a fuga Sim. da... É que eu vou pensar, liderança não é cargo, né? Não. Sim. Eu tô- Então, Totalmente diferente. muitas vezes a pessoa está hierarquicamente abaixo, só que lidera, inclusive, 2 Sim, níveis para isso cima. acontece muito, Gente, né? É. A gente conhece. E- Toda empresa tem, então... Inclusive, vocês estão para iniciar uma turma. A gente está fazendo esse episódio agora do meio de fevereiro para frente. Perfeito. Em março de 2023, vocês têm uma turma iniciando aqui em Santos, é isso? Isso. Então, quantas pessoas? Como vai funcionar? Então, a primeira turma de Santos acontece agora em março. Março de Março de 2023. Até então, o que acontecia? Só tinha treinamento em São Paulo. Então, o pessoal da Baixada de Santos Tinha que subir. ia até São Paulo. Eu vim para cá em outubro, participei de umas 4, 5 turmas lá. E nessas 4, 5 turmas, umas 6 pessoas, mais ou menos, da Baixada, eu conheci lá em São Paulo. Tá. Fazendo o processo, fazendo o DCC lá em cima, né? O Dale Carnegie Course. Então, a gente trouxe para cá justamente para ser mais fácil, tá facilitando para esse pessoal fazer aqui na E cidade. como que os empresários, os gestores conseguem chegar até vocês? Rede social, telefone? Eu vou ajudar. Vamos colocar um link aqui na descrição. Legal. Vamos colocar um link aqui na Perfeito. descrição. Aí a gente alinha aqui qual vai ser o melhor contato. Se é direto no seu WhatsApp, no seu WhatsApp, um site em específico, pra galera chegar. Pode ser assim? Acho que é mais. Pode ser Perfeito, assim. pode. E Tem acho o que é próprio mais- Instagram, Dale Carnegie Brasil. Dale tá? Carnegie Brasil. Então tem Dale Carnegie Vai Brasil, tá tem, aqui no Instagram tem o também, portal né? Dale Carnegie. A gente colocou também, tem o Clube Dale Carnegie. Então, E aqui aí, pra quando pessoas eu conhecer entro um pouquinho lá, mais. eu vou ter acesso a um site, vai ter um link na bio. Isso, E colocou aí lá eu que escolho a unidade, o lugar. ou colocou a cidade que mora, reside ou que tu trabalha. Então tem gente que eu converso aqui que trabalha em São Paulo. Sim. Aí tu faz o curso lá, ou vice-versa, né? Tá. Agora, questão de pandemia, muitos começaram a vir pra cá pra trabalhar híbrido e ficou muita gente por aqui. Sim. Então, às vezes eu olho lá, telefone 11, opa, pode ser que seja de São Paulo. Não, mas agora eu tô morando aqui, subo uma vez por semana pra São Paulo. Né? Então, acaba fazendo aqui. Então, lembrando, é uma vez por semana, durante 3 meses e meio, 4 horas por cada sessão. Tá. Legal. Vou deixar o link aqui na descrição. Para quem tiver interesse em entrar em contato com vocês, eu achei bem bacana a estrutura de como funciona. A pessoa, pô, é uma vez por semana, ela entende o processo. Quantas horas por 4 horas. 4 horas, ela entende. Na semana ela consegue ativamente colocar ali que aprendeu, né? Não adianta nada, né? Hoje em dia tem um problema muito grande na internet que é a obesidade mental. Você aprende. Só lê ou assiste vídeo, né? Consome curso pra caramba. Você fez curso de investimento, você fez curso de investimento, mas você não colocou R$1 na corretora. Amigo, não vai funcionar. E o que a gente acaba conversando, tal, leu, viu vários vídeos, né? Pegou vários livros, mas do que dele tu colocou em prática? Aí a pessoa começa a pensar, ok, esses dias eu conversei com uma pessoa, Juliano, tá, qual foi o último livro que tu leu? X, ok. Aí o outro, que aquele eu não tinha lido, chegou até o que eu tinha lido. Então tá, nesse livro fala tal coisa, que dele tu colocou em prática, realmente, no teu negócio. Não, coloquei, tal, não. Aí eu resgato a conversa que a gente acabou fazendo. Não, mas tu falou lá da questão investimento. Por que Né? você não Como é que tá a tua aplicou carteira isso? financeira, como é que tá praticando, o que tu tá fazendo, onde tu tá colocando. Pô, eu vi lá 3, 4 cursos de como trabalhar o dinheiro, como fazer o dinheiro, andar, circular, E né? não movimentou. E não colocou em prática. Então, por isso que Dale Carnegie é muita praticidade. Esse é o principal livro. Esse aqui é o mais conhecido deles, né? Inclusive, no treinamento, Esse é o Vendeu pouco esse. Não, esse aqui vendeu 16 milhões? Não, vendeu 16 milhões. Agora, você tem ideia de quantos livros foram lidos por pessoas diferentes? Pra cá. Então, esse é o livro que surgiu a partir do treinamento. Uhum. Inclusive, ele é material de apoio do treinamento. É material de apoio. os dois acabam sendo, né? Dá pra Esse falar vendeu dos pouco também, princípios, esse vendeu né? menos. É. Esse vendeu 1 milhão a menos.
Tá quebrando. Eu Estão quebrando, né? Eu chuto que para ter vendido 16 milhões, no mínimo 30 milhões de pessoas leu o livro. Ou mais, né? Mais. Mais, né? Ó, treinados pela Dale Carnegie 9 milhões. são mais de 9 milhões de pessoas. Ah, Treinadas. 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 Então não tá nem próximo. Então vamos pensar assim lá em casa, né? Eu e minha esposa fizemos, a minha filha já leu, meu pai e minha mãe que não fizeram, o mesmo livro. o mesmo livro. É o... Tá contando Kindle aqui também? Se não contar Kindle... E tem o áudio, né? Que pessoas muitos não Eu particularmente só leio em Kindle. Eu não leio Tem também. Então, se contar Kindle aqui... Eu sou um pouquinho mais velho, eu prefiro... Muito mais velho. Prefiro ler. Eu escuto, leio também, mas tem que ter o gosto papel. Eu gosto de Olhar. passar a folha aqui, ó. No Kindle dá pra fazer anotações. É bem legal. Então, quase lembrando. E eu tomei muita bronca já Esse aqui é por bacana, hein? anotar e riscar livros, né? Vai E ter eu um- tenho a opinião de que o livro ele tem que ter vida. Ele só tem vida quando você Exato. usa ele. É. Então, Olhando. eu faço as leituras e É isso aí. se eu tenho alguma coisa, eu vou lá e anoto. Que legal, cara. E dependendo do que Isso é eu bom. observei, eu vou lá na capa e, ó, na página tal, fiz uma anotação sobre tal coisa. Eu gosto de fazer isso. Esse aí não é o último que foi impresso, né? Uhum. O último que foi impresso, ele continua sendo capa vermelha, mas daí nos moldes, na estrutura estética do azul. Aí Ah, mudou a editora. editora. do Brasil, né? Aqui agora a editora é Sextet. Essa assistente? Tanto que alguns falam pra nós, olham pra nós, a gente tá Ah, conversando, porque tem os a livros. estrutura era o conhecido, né? Colocou na internet, era assim, né? Isso. Você falou de ter 1 milhão a menos, né? Mas Já foi. vamos analisar o mundo de hoje, né? Já foi. As pessoas estão emocionalmente... Hoje. Não, é 1 milhão a Adoecida. menos até a impressão dessa capa. Bom, a gente recomenda então a leitura desses livros. Eu já li esse aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Há um tempo atrás eu já li, esse aqui não. Eu só não. Esse aqui eu não li. Esse Esse eu não li ainda. bom. Sabe que esse negócio de podcast, de microfone, de vídeo é uma coisa nova pra mim. É uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida, né? Eu, por incrível que pareça, eu tenho essa dificuldade com câmera, mas falar em público nunca foi um problema pra mim. Eu gosto muito de fazer palestra, né? Agora, se eu precisar tirar uma fotografia, aí eu travo. Não sei o que acontece. Você Tem algum curso lá pra mim? Tem. Tem. Tem apresentações de alto impacto. Olha lá. O Treinamento HIP. todo filmado, onde você recebe Aí. feedback das suas apresentações, dos ajustes que tem que ser feito. Inclusive, se precisar, tem o Margarido aqui de Santos, que fez a última turnê HIP em São Paulo, fiz junto com ele. Só conversa com ele, tu já vai saber se valeu a pena, se não valeu, como foi, ele já te dá a letra. Ele ele é engenheiro, né? E trabalha com portas, construção, toda essa parte. E disse, eu não vou usar apresentação. Não, isso aí é uma loucura. Encontrei O cara que ele semana passada, retrasado, a gente foi jogar um paddle junto. E aí, Margarida, como é que tá? Pá? Meu, aquilo é loucura, eu uso toda a reunião aquilo lá. E ele é todo assim. Porque assim, não é só falar, mas nós estamos vendendo a todo momento. É um reino de equipe, é um cliente. Antes de vender um produto ou serviço, você está vendendo a sua imagem. Só existe uma profissão no mundo, vendedor. Sim. Você vende produto, você vende serviço ou você vende sua imagem. A gente tá chegando ao final aqui do episódio. Quero agradecer demais vocês por terem vindo, por terem compartilhado isso aqui conosco. Absolutamente todos os links estarão na descrição. Depois eu pego com vocês o que seria bacana tá aqui na descrição. Perfeito. Agradecer vocês, agradecer ao nosso Queridíssimo. parceiro, o Cadu, da Cervejaria Estiva, sempre aqui com a gente. Famosa em Santos. Famosa em Santos. Brasil. Mal cheguei aqui, o pessoal já falou, ó, O pessoal. pessoal, Quem gosta de cerveja e quer experimentar um produto de qualidade, procura a Cervejaria Estiva. Eles estão ali na Costa 410, o número lá. na praia também agora, né? E agora estão na praia no canal 3, ali atrás da concha acústica. E essas garrafas aqui, ó, você pode comprar a cerveja e levar para casa. E abastecer. Aí você vai lá com a garrafa, você bate o cartãozinho. Puta, não tá aqui o cartão. Tem IPA lá também? Tem Tem tudo. IPA, tem cerveja de trigo, maracujá. Frutas Eu vermelhas. gosto de todas. Eu não tomei uma torneira que tinha lá, tava escrito água. Não experimentei aquela. Eu nem vi. Mas enfim, agradecer aí, obrigado pela parceria. Antes de finalizar. Não Ah, tô, tá. não Não, tô pelo finalizando não. É quase que a aquela gente- coisa da saideira. É. Não, a gente vai querer que eles deixem aqui uma mensagem, né?
mas eu vou deixar você finalizar dessa vez, por isso eu estou encerrando minha participação. Ah, tá. Entendeu? Tá diferente, né? Antes de finalizar, tem alguma pergunta que a gente não fez e que vocês gostariam que eu tivesse feito, que a gente tivesse feito para responder? Algo que queiram falar, Algo que não que foi queiram falado. falar, que não foi falado antes do recado final? Eu penso que o principal ponto aqui é que estamos chegando em Santos e o nosso negócio é relacionamento, né? Então nós estamos conhecendo ainda as pessoas de Santos, os empresários, os profissionais liberais. Conte conosco para conhecê-los. Vamos agradecer a oportunidade e que o que estamos trazendo para cá é um legado, né? Eu disse no começo aqui que 110 anos de Dale Carnegie não é moda, é um legado. Então agora vem essa oportunidade dessa metodologia para Santos, para que as pessoas não precisem mais se deslocar até São Paulo. E que Dale Carnegie possa, de fato, apoiar as pessoas para que tenham uma vida melhor, prosperar melhor nos negócios, né? Então, eu acredito que a gente conseguiu abordar aqui, nessa hora de bate-papo, em linhas gerais, quem nós somos e por que estamos aqui, né? E como podemos contribuir com o fortalecimento da cidade, das pessoas daqui, dos empresários, enfim. Legal. Nosso grande amigo Joel tem uma coisa que ele diz, são os 3 P's, né? Pessoas precisam de pessoas. Processo. Então, se você gosta de pessoas... A empresa dele é pessoas precisam de pessoas. Se você gosta de pessoas, vale a pena fazer os treinamentos do método Dale Carnegie. Se você não gosta, você precisa fazer. Porque pessoas precisam de pessoas. Empresas são pessoas. Pessoas, né? Exatamente. E dentro dessa parte, até pela questão de relacionamento, dá para vocês fazerem o seguinte. Esse daqui fica com vocês. Opa. E aí vocês vão fazer o seguinte. Vocês coloquem lá nas redes sociais de vocês e façam, de alguma forma ali, um sorteio para a audiência legal, de vocês, estouraram. para conhecer, para ler um pouquinho. E lembrando, né, vai ler o livro, vai conhecer os princípios, são 30 princípios aí de relacionamento. Só vai ter o conhecimento. A prática vem através do treinamento da Dale Carnegie, né? Então pode fazer aí um sistema onde pode ser até que marque lá, siga vocês, siga Dale Carnegie Brasil, bota alguma hashtag, desenvolvimento pessoal, faça alguma coisa lá, como vocês acharem melhor. A gente vai pensar em alguma estrutura e use os parceiros de vocês, se quiser fazer. A gente agradece. Muito obrigado, de verdade. A gente vai usar os parceiros sim. É 16 milhões e 1 agora, né? Porra, não foi vendido. Não, Vai eles ser compraram. Eles tiveram que comprar. verdade. Negócios. Errei. Business Outra and coisa. business. Muito obrigado. Muito Então, obrigado. nosso programa aqui é feito para pessoas empreendedoras, profissionais que queiram ter sucesso na carreira. Então, queria que vocês deixassem aí uma mensagem final, né? Fala aí. Recado para esses empresários. E contem conosco para conhecer essas pessoas também. O que essas pessoas podem fazer para evoluir na vida, além de fazer os treinamentos? Eu costumo utilizar uma frase do Gandhi, que é: temos que ser a mudança que queremos ver no mundo. E as pessoas, quando vêm por um processo de desenvolvimento, seja qual for, você precisa vir com a xícara pela metade, independente do seu estágio onde você está, do que você é, onde você quer chegar. Porque a mudança começa por nós mesmos. Então a mudança que eu quero ver dos meus filhos, da minha esposa, da minha equipe, ela precisa começar comigo. Eu preciso estar aberto por isso. Bacana. E o Carnegie é uma possibilidade disso, de transformação. Não é por menos que a logomarca nossa é uma borboleta. Todo sentido. Simboliza o D e o C de Dale Carnegie, mas também o símbolo da transformação. Então, que possamos aqui transformar a vida de muitas pessoas que eventualmente estiverem conosco. Obrigado pela oportunidade. Imagina. E o exemplo arrasta, né? A palavra ensina e o exemplo arrasta, né? Exato. É isso aí. Na verdade, eu vou pela questão do próprio propósito, né? Tanto das empresas quanto das pessoas. Então, para mim, isso foi muito forte. Para minha família também foi muito forte. E para várias empresas do lado do Rio Grande do Sul que eu tive o contato, onde eles conseguiram, através dos processos, das soluções da Dale Carnegie, começar a, além de fazer o que eles gostavam, né, amar aquilo que estavam fazendo, que é o principal, né, o sucesso com a felicidade ali, de estar fazendo. Então, a gente começou a encontrar propósito em ser contributivo com as pessoas. Até então, eu pensava em ajudar, em dar aquela mão. Então, isso já mudou muito para mim.
justamente para essa questão e por isso estou aqui. Aí tenho que agradecer também todo o suporte que a empresa, minha esposa e a empresa tem lá no Rio Grande do Sul, que ela toca lá e eu toco aqui. Então é justamente por isso, para a gente encontrar o propósito dentro da nossa empresa e da nossa vida em si. Legal. Pelo que eu entendi, ambos têm o propósito de ser 1 mais 1 é igual a 3, né? Tem que somar. Sinergia. Legal. Quer deixar as redes sociais? Minha é Juliano Betim. Simples Arroba assim. Juliano Betim. Arroba Juliano Betim com 2 T's. Ótimo. Bem tranquilo. Quer deixar? Não sei se você... Deu Carne Brasil. Deu Carne Brasil. Ótimo. Tá perfeito. Acha o Marcelo Filipim lá pela minha, então. Arroba santana.ai E ce.casagrande. Agradecer a queridíssima Minha ME. Exatamente. Minha Digital, Não que podemos... é onde a gente produz esse podcast. Perfeito. Tem isso. Bárbara, Léo, muito obrigado pela estrutura. Os meninos aqui da produção aqui, agradecer Obrigado. eles também. Gente, é isso. Valeu, Obrigado, pessoal. até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.